Deixa eu ver. É, Então, aí nós temos essas, só fazendo um resumão aqui, a renda emergencial, né? Os requisitos são esses, né? Que a Alessandra já falou, mas depois, né? A gente pode, né, disponibilizar esse material e tal, ou até aguardar o texto da lei mesmo sancionada para poder fazer uma divulgação mais adequada, etc. Temos também o subsídio. Também a gente está prevendo que a gente vai ter que fazer, né, texto de lei aqui no município para poder fazer esses critérios. Os editais, a Alessandra tem uma experiência muito grande, não só a Alessandra, mas a Ione também, mas de elaboração de edital. Então, a gente também quer ver se a gente disponibiliza alguns treinamentos, orientações nesse sentido, né? Estamos conversando com a Alessandra para ver se a gente consegue também dar esse suporte para a classe artística. Além dessas 3 ações, nós temos outras ações emergenciais que a lei prevê. São as linhas de crédito nas instituições financeiras federais e condições especiais para negociação de débito. Então, se você tem, microempresário, microempreendedor, alguma empresa de cultura e está ali com dívidas, né, relacionado a esse ponto de cultura, a esse espaço cultural, também a lei prevê que você pode ter condições especiais para renegociar esses débitos, assim como ter acesso a linhas, né, de crédito aí nessas instituições. Outro item interessante de repente, alguém que captou algum recurso por alguma lei de incentivo, né, alguma lei, né, de transferência de recurso em incentivo ou subsídio fiscal, e estava aí às voltas para fazer a prestação de conta ou para realizar as atividades. Essa lei também, ela prorroga automaticamente tudo para 1 ano. Então, a pessoa ganha prazo para poder ou realizar, fazer a entrega, né, dos serviços do edital que ela tinha sido contratualizada antes, ou, uma vez já prestado o serviço, ela ganha prazo para fazer a prestação de conta também. Então, são 3 outras ações, além daquelas que é a transferência de recursos, essas aqui também que ajuda também, né, os espaços. A prefeitura, né, as prefeituras do município, a lei diz e deixa bem claro que os municípios terão um prazo de 60 dias para fazer a destinação desse recurso. Então, o município tem que se organizar muito, né? Eu, já há algum tempo, há uns 15 dias que eu tenho conversado com a classe artística, em nome da classe artística, né, utilizando a função de vereador, fiz um requerimento, a Câmara mandou um requerimento para a prefeitura, para a área de cultura, fazendo vários questionamentos. Como é que está o funcionamento do conselho? Como é que está o funcionamento do fundo? O fundo está com unidade contábil financeira específica? O fundo está em condições de receber recursos? Como é que está a estrutura para montar os comitês técnicos, comitê de homologação? Enfim. Fala, Raul. Raul levantou a mão. Fala, Raul. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. A lei explicou, né, a questão dos critérios, né, para o acesso a esse recurso. E eu fiquei pensando o seguinte, Artileu e Alessandra, não é o meu caso, obviamente, né, não tem nenhum aí, mas os músicos amigos que se encaixam nesse perfil e que precisariam de acessar esse recurso, 99% deles já acessaram também o auxílio emergencial, esse primeiro auxílio emergencial que está sendo pago agora, a 3ª parcela, R$600, e eles continuam precisando agora, enfim, de mais esse auxílio, dado todo o cenário que nós estamos vivendo, que dispensa muitos comentários. Só que uma coisa impede a outra, né, Ale? E aí eu fiquei pensando, esses caras não vão conseguir, então, né, acessar esse recurso agora do fundo da Lei Aldir Blanc, caso ele seja sancionado, mas porque já acessaram o primeiro. Mas ainda assim são pessoas que necessitam muito desse recurso, porque, né, o setor está parado e é um auxílio realmente muito pequeno, né, que, enfim, não resolve muito o problema das pessoas. Como é que a gente pode pensar numa alternativa para essas pessoas terem alguma ajuda, mesmo já tendo recebido esses primeiros R$600? Vocês acham que existe aí na mesa alguma alternativa ou realmente não há o que fazer?
Olha, eu acredito que dentro do que eu apresentei, a alternativa, dentro da Lei Aldir Blanc, a alternativa seriam os editais, né? Porque o subsídio é para espaço cultural, ou seja, pessoa jurídica. Os editais podem ser tanto para pessoa física quanto jurídica. Só que editais não garantem que todo mundo vai ser contemplado, né? Você vai fazer um recorte ali com algumas vagas, enfim. Agora, a Prefeitura de Uberlândia, que é o exemplo que eu tenho, que eu me lembrei aqui agora, criou um edital próprio de distribuição de renda emergencial para a classe artística. Certo. Então, ele não tem nenhum vínculo com a renda emergencial do governo federal. É uma coisa do município. E que inclusive, maior, é mais do que R$600. Se eu não me engano, é um salário mínimo, é alguma coisa assim. Certo. Mas é claro que a Uberlândia, que é Lagoa Santa, né? Ela é bem maior e tal. Mas é possível. É possível que Lagoa Santa crie um projeto próprio para que essas pessoas que já tiveram acesso à renda, o auxílio emergencial geral, possam continuar tendo ajuda. Sim. Via classe artística, assim, só por questão da classe artística, entendeu? O projeto de Uberlândia é da Secretaria de Cultura. Então, seria uma saída. Dentro do que a Alessandra falou, deixa eu só complementar aqui, Oni, rapidinho. Nós aprovamos a Lei Cultura e Vida, a lei da minha autoria, que prevê auxílio emergencial de R$1.000 para os artistas da cidade. O prazo para a sanção do prefeito está se esgotando, né? A gente não sabe se ele vai sancionar, se vai vetar. A gente também está articulando com a derrubada de veto, enfim. Então, além disso, e a gente fez isso por quê? Porque a gente foi lá, fez um raio-x do nosso orçamento e descobriu que nós temos orçamento na cultura que dá para fazer isso. Não é uma iniciativa irresponsável, né? É uma iniciativa coerente, né? Clara lá, tem um orçamento da cultura que deve ser gasto com a cultura, né? Mesmo considerando problemas de suplementação de orçamento para combate à Covid, etc., mesmo assim, dá para pegar o orçamento da cultura e fazer isso. Então, a Lei Cultura e Vida, que nós aprovamos na Câmara, ela garante, né, ela sinaliza a criação desse programa Cultura e Vida, não só com os R$1.000, mas também com editais, né, financiamento direto, como se o município comprasse, né, serviços para ser divulgado nas plataformas, lives, cursos, enfim, a área do artesanato. A lei é bem abrangente, né? Então, claro, uma maneira prática, né, da gente conseguir, de repente, fazer isso, assim, porque o lance da transmissão, né, de fazer uma apresentação ao vivo, online, e tal, isso é muito prático, assim, é muito simples de fazer. E a gente tem alguns editais em vigor, né, tipo a questão do edital de credenciamento lá, que existe, né, e não está sendo executado pela questão toda da pandemia, mas, de repente, uma adaptação disso, dos artistas credenciados para apresentações online, né, enfim, que pudessem ser remunerados com o cachê que já está previsto lá no edital, mas por apresentações que se aconteçam online, né, já que a gente não pode fazer um show ao vivo numa praça pública, enfim. Eu falo de coisas que estariam na mão já, prontas, totalmente legais, seguindo os parâmetros todos, e só seriam adaptadas para o momento que a gente está vivendo, né? Estou falando em caso específico da música, mas uma possibilidade que talvez pudesse ser discutida, né? Não sei juridicamente falando se isso é possível, mas também é uma carta na manga, eu acho, né? Sim, a Assembleia de Minas fez isso, né? Fala, Ione. Eu quero voltar um pouco. Eu acho, estou entendendo que vocês estão discutindo e pensando em outros mecanismos aqui a nível municipal, mas, Raul, eu tenho uma leitura que é a seguinte: esses artistas que já receberam R$600, eles não vão receber, mas talvez uma parcela desses artistas eles possam ter acesso a esse subsídio do espaço, né, cultural, porque o conceito de espaço cultural aqui para essa lei ele tá bem amplo, sabe?
A pessoa não precisa ter um CNPJ e vai que ele tem um projeto, sabe? Que ele leva, ou leva com amigos, ou leva sozinho, que de repente ele vai poder fazer essa solicitação. E mais que isso, pessoas que receberem o auxílio dos espaços culturais, a gente pode entender que essas pessoas, ao estarem mantendo as atividades dos seus espaços culturais, elas contratem esses artistas, né, também para ajudá-los aí durante esse período. Aliás, essa é uma questão, né, dessa lei. Essa lei ela foi feita pensando nesse aperto de todo mundo, e eu acho que também cabe a nós, né, que somos da classe cultural, e aí talvez através desses fóruns, né, que o Artilheiro está propondo, dessa nossa organização e desse nosso olhar sensível. Por que a gente também não pode? As pessoas que tiverem acesso ao auxílio de 3 mil a 10 mil reais, que de repente a gente tenha uma conversa e que a gente inclua aí nas atividades propostas esses artistas que estão passando perrengue, né? Por exemplo. É uma possibilidade, né? Ô, Ione, show! Artileu, Sim, quem? Eu queria só saber o seguinte, porque eu tenho outras pessoas que me pediram para perguntar o seguinte, são outros artistas. Eles não receberam, já fizeram o cadastro, não receberam nem aqueles R$600 anterior, né? Que era devido, até hoje não recebeu, não chegou nem informação nenhuma. Quais são os critérios? Ou o que esses artistas têm que fazer? O que essas pessoas têm que fazer? Porque agora, eu até pedi várias pessoas para te procurar, né? Para olhar agora esse emergencial aí do artista, porque o anterior não recebeu e esse agora. Se você falou que é 60 dias, já foi. E aí, como que funciona para receber isso? A partir do... Você quer explicar, Alessandra? Pode ser? Primeiro, tem que ver o porquê, né? Por que a pessoa não recebeu outro auxílio? Porque tem um monte de problema. Tem gente que simplesmente foi negado sem explicação. Tem gente que deu que o CPF não existia, apesar de existir. Tem gente que não atende os critérios. Então, tem que ver qual foi o motivo da pessoa ainda não ter. Tem gente que está esperando, está em análise há 2 meses, acontece mesmo. Eu estou acompanhando muito isso com as famílias aqui do Palmital. E onde que são procuradas essas respostas? Essa é a pergunta que eles fizeram para mim. E eu vou ter que levar essa resposta para eles. Para o auxílio emergencial geral, ou na Caixa Econômica ou na ouvidoria do Ministério Público. São os 2 lugares que as pessoas podem entrar com recurso para entender o que está acontecendo com o pedido que ela fez. Mas lembrando que, se o pedido for negado lá no auxílio emergencial geral, porque ela não atendeu algum dos critérios, ele também vai ser negado no auxílio emergencial da cultura, porque os critérios são os mesmos. Então, não pode ter emprego formal, não pode receber auxílio-doença, seguro-desemprego, alguma outra transferência de renda, tem a questão da renda per capita da família. São as mesmas questões. A única coisa que difere é que tem que estar inscrito no cadastro municipal. O restante é igualzinho. Por isso que tem que ver caso a caso. E aí, ou é na Caixa mesmo, que está dando mais problema do que no Ministério Público, porque as pessoas não estão muito preparadas para atender, ou na ouvidoria do Ministério Público. O que amplia aqui um pouco mais e distingue do benefício emergencial Covid, né, aquele da Caixa, é que esse aqui, exatamente, que muita gente ficou de fora porque não tinha condições de atender aqueles outros requisitos socioeconômicos. E aí veio agora os requisitos socioculturais, que também o cadastro, né, e também a atuação na área, etc, etc. Mas eu gostaria de resgatar a fala da Ione. A Ione foi muito feliz, né, em estar dizendo, né, a Alessandra já tinha falado que pelos editais era super possível a gente chegar a uma quantidade de artistas que a renda emergencial de R$600 não atenderia por alguns motivos, por alguns entraves, mas disse também que é um critério de seleção. Mas a gente chega lá no subsídio mensal, que, Ione, eu até pedi Ione para falar, porque a gente está vendo que é uma coisa muito abrangente, é uma coisa muito possível, e também, claro, vai ser acordado aí
tem que ter uma legislação municipal para regulamentar esse processo aqui, e nessa legislação, né, a legislação não pode ir contra a legislação federal, mas ela pode tornar claro procedimentos, né, aspectos mais procedimentais, né, operacionais da lei. Então, é possível, sim, né, pelo subsídio aos equipamentos, e esses equipamentos, eles têm que também entregar cultura, entregar espetáculo, entregar serviços culturais. E aí, claro, é a contratação, né? Então, dentro do que o Ione falou, é como se a gente estivesse dentro do auxílio emergencial, um auxílio solidário, uma solidariedade da classe artística para fazer isso aí. Uma grande dificuldade era não deixar ninguém de fora. E aí sim é ampla, abrangente, inclusive diversificada essa definição do que são espaços culturais e também a definição de quem são os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Ione vai falar um pouquinho disso. Pode falar, Ione. Falo sim. Mas aí, antes, complementando uma coisa, a notícia é boa para quem não teve acesso, para quem deu problema, por exemplo, com a Caixa Econômica, ao tentar o auxílio de R$600, é que o recurso que está vindo agora, ele está vindo de outro local, né, que ele é do Fundo Nacional de Cultura, né, e os gestores públicos, a administração pública vai poder escolher qual entidade financeira para esse recurso, onde a conta do Fundo Municipal de Cultura vai estar, né, para poder receber esse recurso. Então, isso pode ser bom, né? Mas vamos lá. E aí, a quem se destina, né? Aí, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que é muito amplo, é qualquer pessoa que faça parte da cadeia produtiva, né, artístico-cultural. E aí a gente vai ter artistas, a gente vai ter curadores, vamos ter produtores, podemos ter também mestres, né, integrantes de grupos de cultura popular, por exemplo, técnicos, né, os mais diversos, né, aquele pessoal que tem ali, tem o show, tem o espetáculo, que sempre fica lá atrás, né, na coxia, todas essas pessoas, né, eles estão sendo abarcados pela lei de emergência cultural, né, o hold, né, do músico, né, o eletricista que trabalha com teatro, com a iluminação de teatro lá, né? Também, gente, esse povaréu todo, designer, arte educadores, professores de arte, né? Oficineiro, isso tudo está dentro, né? Povos e comunidades tradicionais, né? Pessoas, integrantes de povos e comunidades tradicionais, né? Que são os ciganos, os circenses, congadeiros, né? Todas essas pessoas, quilombolas, né? Que a gente, estou tentando lembrar as que a gente tem aqui na região, né? Também vão poder fazer essa solicitação. Quanto aos espaços culturais, é bem amplo assim, a gama do que eles estão chamando de espaços culturais. O Artileu está até colocando aí, ó, mas o espaço cultural ele vai desde o espaço físico, né, contanto que ele não tenha nenhuma ligação com o poder público, né, sempre da sociedade civil, gerido por pessoas, por instituições, por cooperativas, ou então por comunidades, né, desde isso, de espaços físicos mesmo, até, por exemplo, aí está aí, ó, no primeiro aqui o Artileu, festas populares, né? Aquela praça que a gente conhece na cidade e que acontece ali um evento cultural constante, né?
ela pode ser contemplada também, né? Fico pensando aqui, por exemplo, a feira da beirinha da lagoa, né? Que é artesanato, né? Ela pode fazer essa solicitação também, né? Tem um pessoal lá, uns meninos lá, Joia, do Morro Alto, que eles promovem toda sexta-feira o Lombra na Laga, na beira da lagoa do Morro Alto. Eles vão poder também solicitar essas parcelas de 3 mil a 10 mil reais para espaços culturais, né?